Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à edição desta quarta-feira, dia 14 de maio de 2025 do Cidadania SA, seu jornal diário com as notícias e os absurdos do Brasil e do mundo. Vamos falar do INSS, vamos começar falando do INSS. Vítimas de fraude podem contestar descontos irregulares a partir desta quarta, hoje. Vem comigo ver como para você não cair em golpe, tá bom? Vamos lá. A partir dessa quarta-feira, dia 14, hoje, aposentados e pensionistas do INSS poderão verificar e contestar pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Então presta atenção, é pelo aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. Por lá você pode ver se teve descontos irregulares de entidades associativas feitos em seus benefícios nos últimos 5 anos. O órgão também promete corrigir pela inflação o dinheiro a ser devolvido. Na terça-feira, ontem, 9 milhões de aposentados e pensionistas passaram a receber uma notificação do INSS sobre descontos em seus benefícios. A mensagem foi enviada pelo aplicativo Meu INSS. Na mensagem constariam os descontos, os valores e os nomes das entidades. A partir de hoje, então quarta, dia 14, o aposentado ou pensionista vai informar que não autorizou os débitos, caso não tenha sido autorizado, obviamente, né? Para que o órgão inicie o processo de verificação com a entidade. A devolução não vai ser automática. Em caso de contestação, já tinha falado isso aqui antes. As associações terão 15 dias úteis para comprovar o vínculo com o segurado, restituir os valores diretamente ou apresentar documentação judicial. Se não o fizerem, serão obrigadas a reembolsar os valores à União com correção pelo IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial do país. Tá? Então, você vai lá acessar o seu Meu INSS, faz o login com a conta do GovBR, vê lá, se contestar, conteste e aguarde. Não clique em nenhum link, não passe nenhuma informação por telefone, não clique em link que venha por e-mail, porque isso é golpe. Esse é o governo do Lula trabalhando para consertar a merda que foi feita, começou com o Temer e foi feita pelo Bolsonaro. E aí tem gente que vem aqui e fala, você não vai comentar sobre o rombo dos coisas, roubalheira do PT. Você acha que o Lula ou o PT roubou isso e agora tá trabalhando, tá mandando a Polícia Federal, tá fazendo o trabalho para investigar e prender ele mesmo? Você jura que você é tão inócuo assim? Você é tão acéfalo para acreditar num negócio desse? Quando já foi mostrado, já foi falado que o Bolsonaro sabia desses descontos e ele afrouxou a fiscalização ao invés de melhorar e aumentar? Daqui a pouco a gente vai tentar entender por que as pessoas são assim. Outra aqui. Dino diz que decisão do STF contra a ramagem não fere separação de poderes. Se fosse assim, cada poder teria sua bandeira e seu hino. Porque o nosso querido Hugo Mota, ele pediu para o plenário rever a decisão da primeira turma em relação ao processo do ramagem. Hugo Mota teve a cara de pau de pedir uma revisão do processo no plenário total. Ele quer os 11 ministros votando nisso. E o Dino defendeu hoje a decisão da corte que suspendeu apenas 2 dos 5 crimes que constam na ação contra o deputado federal Ramagem no âmbito das investigações sobre a trama golpista. A decisão da primeira turma contraria o entendimento votado na Câmara dos Deputados que suspendeu o processo contra a Ramagem como um todo. Ninguém está querendo salvar o Ramagem, porque se fosse assim, eles estariam contestando o da Zambelli. Da Zambelli ninguém falou nada. Então, não é que estão preocupados com uma injustiça que está sendo feita. Não. É porque isso aqui
pode ajudar papai. Entendeu? É isso. Ontem, o Hugo Mota entrou com uma ação pedindo que o plenário da corte analise a decisão. Entre os argumentos para o pedido, ele afirmou que a decisão da primeira turma fere a separação de poderes. Dino, no entanto, comentou o caso hoje, alegando que o julgamento pelo colegiado não desrespeita o princípio constitucional. Na avaliação do ministro, se um órgão do Supremo não puder analisar o entendimento fixado pela Câmara, haveria a dissolução da República. Aspas para ele. Esses dias a primeira turma, presidida pelo ministro Zanin, em tema relatado pelo eminente ministro Alexandre de Moraes, se defrontou com essa ideia de que a separação de poderes impediria a primeira turma de se pronunciar sobre uma decisão da Câmara. Ora, se assim fosse, nós teríamos uma dissolução da República, porque aí cada poder e cada ente federado faz a sua bandeira, o seu hino, emite a sua moeda e aí supostamente se atende à separação dos poderes, prosseguiu o ministro durante a sessão do tribunal. Exatamente, o cara quer o quê? Que o STF deixe a Câmara fazer o que quer, o que a Câmara quiser. Isso aqui é inconstitucional, filho. Isso é inconstitucional, não pode. E os ministros ficaram putos com esse negócio do Hugo Mota, tá? Isso aí vai dar zebra aí. Vamos falar de... o prefeito TikToker de Sorocaba. Ele já apareceu aqui quando a Polícia Federal foi lá na casa dele pegar coisas. Ele fez um chilique, deu um chilique. Prefeito de Sorocaba e ex-secretário viram réus em ação sobre superfaturamento de 11 milhões de reais na compra de lousas digitais. Prefeito de Sorocaba, vamos dar nome ao bonitinho, Rodrigo Manga, rei do camarote, TikToker, do Republicanos, mesmo partido de quem? Tarcísio de Freitas. Ele e o ex-secretário de Educação, Márcio Carrara, viraram réus na Justiça segunda-feira, dia 12, após uma denúncia do Ministério Público do Estado de São Paulo de suspeita de superfaturamento de 11 milhões de reais na compra de lousas digitais. A Justiça aceitou a ação contra o prefeito e o secretário e a empresa réus na ação, mas o juiz do caso, Alexandre de Melo Guerra, disse que pode rever a decisão em caso de fato novo. A compra das lousas foi feita em 2021, primeiro ano da gestão de Rodrigo Manga, com a empresa Educateca Serviços Educacionais. Na ação, o Ministério Público cita que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fez análises do contrato e comprovou que de cada R$ 4 gastos, um foi superfaturado. O contrato é de 46 milhões de reais, dos quais 44 milhões já foram pagos. Tanto a Prefeitura quanto a Educateca negam qualquer irregularidade no processo de compra, claro. Mas o que chama a atenção aqui? A Prefeitura de Indaiatuba, que é ali perto de Campinas, também em 2021, comprou as mesmas lousas da mesma empresa por um preço bem menor. Enquanto que em Sorocaba, cada lousa, presta atenção o preço desse negócio, cada lousa custou 26 mil reais. Indaiatuba pagou 16,7 mil reais por cada lousa. Isso é, Sorocaba pagou 56% mais caro pelo mesmo produto vendido pela mesma empresa. Tá bom? É a Educateca também que vendeu para Indaiatuba, vendeu para Sorocaba. Agora eu quero saber se o meu querido lá vai fazer TikTok. Né? Vai pro camarote, querido? Muito bem. Bolsonaro deu uma entrevista gigantesca pro UOL. Eu não vou ficar falando muito daquele negócio não, nem da entrevista, nem do ser. Mas assim, coisas me chamaram a atenção. Ele falou que ele não aguenta esse julgamento, que se ele for condenado é a morte pra ele, porque ele não tem mais idade pra aguentar. Ué, não era ele que falava que bandido bom é bandido morto? Ué, então morre, né? Não é isso que ele falava? Ele não falava que bandido bom é bandido morto? E falou que o Alexandre de Moraes torturou o Mauro Cid na delação lá. Mas não era ele que defendia tortura? Não foi ele que votou naquela farsa, naquela coisa horrorosa do impeachment da Dilma, exaltando o Ustra? Não era para torturar?
aqui o ministro fazendo perguntas filmadas, todo mundo assistiu. Aquilo ali é tortura? Mas não era ele que gostava de torturador? E veio de novo com aquele lenga-lenga de que foi a esquerda que fez o 8 de janeiro de 23. Então assim, e as pessoas acreditam nesse sujeito. As pessoas acreditam naquela mulher lá que foi na CPI das Bets ontem, que graças a Deus eu não sabia que ela existia. Infelizmente fiquei sabendo da existência daquele ser. O que é aquela CPI? Aquilo lá, se jogar uma lona em cima vira um circo. Hoje teve um cara lá que foi ensinar os senadores a jogar o jogo do tigrinho. Ontem ela fez selfie com o senador, Cíntia, eu não lembro o nome da mulher. Por que no Brasil, no mundo, as pessoas acreditam nisso? Eu tenho uma pequena ideia aqui, ó, dá uma olhada nisso. 3 a cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais. Patamar é o mesmo de 2018. Olha só, o Brasil não tem avançado no combate ao analfabetismo funcional e cerca de 29% dos brasileiros de 15 a 64 anos eram analfabetos funcionais em 2024. Mesmo o patamar de 2018, quando foi realizada a edição anterior do Indicador de Alfabetismo Funcional, o INAF. O levantamento considera analfabeto funcional a pessoa que consegue apenas ler palavras isoladas, frases curtas ou apenas identificar números familiares como contatos telefônicos, endereços, preços e etc. Para mapear as habilidades de leitura, escrita e matemática dos brasileiros, foram ouvidas 2.554 pessoas de 15 a 64 anos, entre dezembro de 24 e fevereiro de 25, em todas as regiões do país. A margem de erro varia entre 2 e 3 pontos percentuais. Os resultados foram divididos em 5 categorias: analfabeto, rudimentar, elementar, intermediário e proficiente. A proporção de analfabetos funcionais ficou em queda de 2001 a 2009, quando estagnou em 27% e assim permaneceu até voltar a crescer em 18%, indo para 29%. O percentual de analfabetismo funcional é maior entre pessoas de 40 a 64 anos, chegando a atingir 51% das pessoas com 50 anos ou mais. Em contrapartida, o maior percentual de pessoas funcionalmente alfabetizadas se encontra nas faixas de 15 a 29 anos, 84%, e 30 a 39 anos, 78%. Tá? Agora, você me pergunta. Vamos ver aqui os níveis do analfabetismo, tá? Então, como eu já disse, o analfabeto funcional consegue identificar algumas palavras, tarará. Já a pessoa alfabetizada em nível elementar tem uma compreensão maior do que a analfabeta funcional, mas ainda bastante limitada. Ela é capaz de selecionar uma ou mais informações em textos de extensão média e consegue resolver problemas com operações básicas. E daí vai subindo. Aqui a gente vê o seguinte. Nós estamos em um país onde 30% da população é analfabeta funcional, de 15 a 64 anos. A gente tem o país onde as pessoas mais acreditam em fake news, também é outro estudo que saiu no fim do ano passado. E a gente está em um país onde a extrema-direita produz 150 fake news novas por dia. Por dia. É por isso que a gente tem o que a gente tem. É por isso que a gente tem Nicolas Ferreira. É por isso que a gente tem Pablo Marçal. É por isso que a gente tem Bolsonaro. Tarcísio. Porque eles mentem e as pessoas não foram educadas a terem senso crítico. É por isso que a extrema-direita odeia educação. É por isso que eles odeiam escolas, por isso que eles odeiam professores, é por isso que eles odeiam Paulo Freire. Porque eles não querem que as pessoas tenham senso crítico. Por que se ataca tanto a escola? Por que o Tarcísio trabalha tanto pela escola cívico-militar? Por que ele ataca tantos professores? Por que ele não paga diretamente, corretamente os professores? O Trump ataca as escolas, ataca as universidades nos Estados Unidos. Todos os líderes de direita e de extrema direita atacam a educação, as universidades, os professores, as escolas. Porque é através de uma educação que a gente muda isso aqui. É com escolas, com professores.
É com apoio, é com dinheiro. É com investimento em educação que a gente muda isso. É por isso que eu tenho gente aqui que vem no canal defender o Nicolas Ferreira. Que vem no canal falar que o Lula roubou o INSS, sendo que é o governo Lula que mandou começar a investigação e está fazendo a investigação e vai fazer a devolução do dinheiro para as pessoas que foram roubadas. E mais importante, vai responsabilizar quem roubou os aposentados. Mas as pessoas acham que ele roubou. E ele vai se investigar e ele vai... É um absurdo isso. Então, assim, se a gente quiser realmente mudar isso aqui, a gente precisa investir em educação. A gente precisa diminuir esse número de analfabetos funcionais. A gente precisa de um país de proficientes, de pessoas que sejam capazes de analisar, de ter uma visão crítica, de poder ver uma informação e falar, cara, isso aqui não é verdade, não é possível. Hoje não, hoje a gente tem pessoas que leem no WhatsApp e acreditam no que está lá. Porque foi o Bolsonaro que falou, foi o Tarcísio que falou. É por isso que a gente vive no país que a gente vive. É por isso que é tão triste a gente estar dando adeus a um ser humano como o Pepe Mujica. O grande. Que foi torturado, que ficou preso 12 anos pela ditadura uruguaia e quando saiu de lá não quis vingança. Vamos lutar para ajudar as pessoas através da política, como o Nelson Mandela, que ficou preso injustamente décadas. Quando saiu, não foi a forra, não foi atrás de vingança. Vocês podem perceber, os progressistas, a esquerda, tá sempre falando do quê? De construir, de educação, de ajudar os necessitados, de diminuir a desigualdade social. E a direita fala do quê? Quebrar, quebrar, destruir, destruir, destruir. Não é possível que vocês não vejam um negócio desse. Então assim, leiam muito para não serem mais enganados, tá bom? Essa foi a edição desta quarta, dia 14 de maio de 2025 do Cidadania SA. Um bom fim de quarta, uma ótima quinta para todo mundo. A gente se vê amanhã, um abraço.